que a gente tem visto muito nas prefeituras? Contrata-se empresa, eu estou com um processo defendendo no INCRA, um município, e que a situação do prefeito é complicadíssima. Ele contratou uma empresa, no processo licitatório, a empresa veio de Rondônia, existia uma série de medições, etc. e tal, que estavam previstas no contrato e no convênio. Uma delas é que a estrada deveria ter no mínimo 6 metros de largura. A empresa fez com 3,5. Cabia a fiscalização para o engenheiro do município e posteriormente para o engenheiro do INCRA. O que aconteceu? Foi pago valores além do que era a medição, por erro, e além do que, quando o INCRA veio, essa glosa foi em torno da escala de R$800 mil, mais ou menos. Agora está sendo pedido que se devolva o convênio inteiro. A empresa abandonou a obra, depois que recebeu a parcela a mais e que ficou evidenciado que ia ter que refazer uma série de lugares sem receber para isso, e deu no pé. Hoje a empresa nem existe mais. Já acho que era uma empresa criada para esse fim. Essa é uma situação. Outro tipo de situação que aconteceu muito é aquelas super creches do governo federal, a questão das medições de acordo com o cronograma. O cronograma físico dizia que tinha 40% da obra concluída. Tem casos em que a gente pega na auditoria que foi pago 70%. Você acha que tem condição de terminar a obra? Porque foi adiantado para o cara, porque o cara estava apertado. E isso acontece geralmente nas obras que o recurso é depositado numa parcela única. Que o recurso vem integral e que deposita. Outra coisa que vocês têm que cuidar muito nessa questão do equilíbrio econômico e financeiro é quando vocês efetuam uma contratação por empreitada. Que a contratação por empreitada, vocês não podem colocar uma agulha do município lá dentro dessa obra. Então, se eu tenho um procedimento de uma determinada obra, vamos colocar aqui pavimentação, cascalho no interior, veio o calçamento, veio o dinheiro para se efetuar um cascalho com um maquinário terceirizado, todo pela empresa. Quebra um caminhão, vou ser ameno, não vou nem falar em corrupção nem nada. Quebra um caminhão da empresa, o prefeito, para querer que a obra ande rápido, cede um caminhão do município para aquela situação. No projeto já tem um cronograma físico-financeiro de desembolso. Lá consta que puxar o cascalho também é por conta da empresa. Então eu não posso usar maquinário público para esse fim. Esses dias eu vi uma coisa e eu fiquei observando, num municípiozinho do interior. Trazia da cascalheira, da pedreira do município, que era no interior, trazia a pedra, soltava no pátio da prefeitura, a empresa contratada que teria que tirar lá a pedra, o rachão para fazer a base do asfalto, lá da pedreira, ele vinha buscar no pátio da prefeitura. E no cronograma físico-financeiro e no contrato dizia que a responsabilidade por extrair a pedra era da empresa, da onde ela quisesse extrair. E vocês acham que o prefeito ia colocar 8 ou 9 caminhão do município, escavadeira hidráulica do município, pá carregadeiro do município, se ele não tivesse tendo alguma coisa nesse aspecto ali? Alguma negociata deve ter existido. Então, cuidar quando é empreitada, quando é parceria, saber dividir exatamente o objeto do contrato. E, infelizmente, é assim. Contrata a empresa para pôr a porta. Contrata a empresa para construir tudo. Chega na época das portas, a empresa, subiu tudo as coisas, não tem condição. Vai lá o prefeito e compra as portas e dá para a empresa colocar. Não pode ser assim. Empreitada é o valor total. Impossibilidade de particular invocar a exceção do contrato não cumprido. Então, o que acontece?
Quando o terceiro contratado, ele não cumpriu o contrato, ele não pode ter nenhum tipo de exceção. Ele tem que ser executado. Agora, de acordo com a história daqui que nós vimos, tem o outro lado da moeda. Se eu não paguei ele, é lógico que não é que o contrato não foi cumprido. Foi cumprido, mas quem não cumpriu foi o município. Foi a parte que contratou e a parte que tem as regalias nas cláusulas exorbitantes. O terceiro, ele não tem esse poder aqui de colocar essas situações. Mas ele tem os direitos dele no contrato também. Principalmente quando você fala em obras. São os contratos mais difíceis de gerir, são os de obras. Por quê? Geralmente o projeto não é a realidade do que a obra vai ser. A maior parte dos projetos são feitos única e exclusivamente dentro da sala. Depois vai se analisar terreno, vai se analisar uma série de coisas. Daí você chega, o terreno tem que cortar, o terreno tem que fazer terraplanagem, o terreno tem que tirar a terra, o terreno tem uma fundação, o terreno é um banhado que vai uma fundação bem maior do que foi previsto. E aí começam os encalces e os emendas, os remendos de contrato que a gente fala. E é aí que mora o grande perigo. Qualquer tipo de remendo, você tem que ter um alerta. Por exemplo, vamos pegar agora que nós temos portal de transparência. Alguém adversário de vocês, ou alguém da sociedade que não tenha plano político, mas quer as coisas certas, ele começa a analisar que todos os contratos do município têm o aditivo de 25% em obras. É impossível que o engenheiro erre em todos os orçamentos dele. Que tem que ter o aditivo para todas as obras. Isso cheira o quê? Cheira algum tipo de irregularidade. Tá? Então ter a cautela nessa questão dos aditivos também. Exigência de garantia. Após ter vencido a licitação, é feita uma exigência ao contratado, o qual pode ser caução em dinheiro, títulos da dívida pública, fiança bancária, dentre outros. Esta garantia será devolvida após a execução do contrato. Caso o contratado tenha dado causa à rescisão contratual, a administração poderá reter a garantia a título de ressarcimento. Tem uma coisa muito errada que vocês fazem lá no município, quando se fala em caução de obra. Eu canso de chegar nos municípios e ver quando tem um processo licitatório grande que exige a caução, que fica lá naquele cofre velho do município, que nem usa-se mais, porque o município movimenta dinheiro, um cheque lá dentro da caução da empresa. Se a empresa estiver usando de má fé para retirar o dinheiro do município, pelo menos uma ou duas parcelas do contrato, vamos trabalhar com essa situação do INCRA, que era um convênio de 3 milhões e pouco. Do que me adianta um cheque de uma empresa quebrada? Não adianta nada. A caução, ela tem que ser aberta uma conta corrente específica para caução, lançada a receita de caução, que quando a empresa tiver o direito de pegar essa caução de volta é estornada, essa conta corrente específica, fonte de recurso específica, e o dinheiro fica lá. Se o processo administrativo correr e for desfavorável à empresa, a prefeitura pode se apossar daquele recurso. Vamos desligar. Então, assim, a caução, você não pode pensar em cheque. Você não pode pensar em cheque. O cheque e nada é a mesma coisa. É que eu acho que o lugar que vocês estão sentados vem direto aqui. Então, ter esse cuidado na questão da caução. Dado o caso da rescisão contratual, a administração poderá reter a garantia. Então, do que adianta eu reter um cheque que se a empresa já não executou, o trabalho jurídico que eu vou ter para executar esse processo? Se ela não tem nada no nome, digamos assim,
O cara vendeu a empresa, alguma situação nesse sentido, mudou a razão social da empresa. Você pode ver que tem muitas empresas que mudam a razão social a cada 2 anos. Né? Cria-se uma nova empresa, etc. e tal. O que adianta o cheque? Não adianta de nada. O cheque não serve para nada. Alteração ou rescisão unilateral. A administração pública tem o dever de zelar pela eficiência dos serviços públicos. Nós sabemos que não é bem assim, né? Na lei é bonito. E muitas vezes celebrado um contrato de acordo com determinados padrões. Posteriormente, observa-se que estes não mais servem ao interesse público, quer no plano dos próprios interesses, quer no plano das técnicas empregadas. Essa alteração não pode sofrer resistência do particular contratado, desde que o poder público observe uma causa correlata, qual seja o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.